Aline não sabia que a sogra que rezava todos os dias para ela se separar do filho havia descoberto que ela era filha da mulher que destruíra seu primeiro casamento 35 anos atrás. Quando finalmente descobriu a verdade através de uma foto antiga encontrada por acaso na casa de Marlene, já havia passado 5 anos sofrendo com as orações e manipulações da mulher que buscava uma vingança silenciosa contra os pecados da mãe. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a dinâmica daquela família e revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como o ódio pode se disfarçar de proteção maternal. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ao momento em que Aline Santos, de 28 anos, estava sentada na mesa da cozinha de sua pequena casa em Canoas, Rio Grande do Sul, observando pela janela a chuva fina que caía sobre o bairro operário onde morava com o marido Ricardo. Era uma tarde de março de 2019, e ela acabará de chegar da escola municipal onde trabalhava como professora do ensino fundamental há 5 anos. Seus olhos estavam vermelhos, não pela chuva, mas pelas lágrimas que insistiam em brotar toda vez que pensava na conversa que tivera com a sogra naquela manhã. Dona Marlene, de 58 anos, havia ligado às 7 da manhã com sua voz doce e preocupada de sempre. Aline, querida, você poderia passar aqui em casa hoje à tarde? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O tom maternal que usava sempre confundia Aline, porque contrastava drasticamente com o veneno sutil que destilava em cada encontro. Durante os 3 anos de casamento, Marlene havia se tornado mestre na arte da agressão passiva, sempre embrulhando suas críticas em papel de presente de falsa preocupação. Aline fora criada pela tia Maria após ser abandonada pela mãe, Helena, quando tinha apenas 6 meses de idade. A tia sempre fora vaga sobre os motivos do abandono, dizendo apenas que Helena tinha problemas e que não estava preparada para ser mãe. Crescendo sem essa figura materna, Aline desenvolvera uma carência profunda que a tornava especialmente vulnerável às manipulações da sogra. Parte dela ainda esperava, ingenuamente, que Marlene um dia a aceitasse como filha do coração. A guerra psicológica havia começado sutilmente no primeiro ano de namoro. Marlene, viúva desde que Ricardo tinha 15 anos, criará o filho sozinha trabalhando como costureira, e desenvolver uma proteção obsessiva que se transformará em possessividade doentia. Ricardo, engenheiro de 31 anos, era sua única família, seu projeto de vida, sua razão de existir. Quando ele apresentou Aline, Marlene imediatamente percebeu na jovem professora uma ameaça ao controle absoluto que exercia sobre o filho. O que Ricardo não sabia era que sua mãe havia desenvolvido um ritual diário que considerava sua arma secreta contra a nora. Todas as manhãs, às 5:30, Marlene se ajoelhava diante de um pequeno altar improvisado em seu quarto, acendia uma vela branca, e sussurrava a mesma oração durante 20 minutos. Meu Deus, afaste essa mulher do meu filho. Faça com que ela mostre sua verdadeira face. Que Ricardo enxergue que ela não é digna dele. Proteja meu menino dessa influência ruim que veio para destruir nossa família. Ela repetia essas palavras como um mantra, com uma convicção que beirava o fanatismo religioso. Mas havia algo que nem mesmo Aline suspeitava. Marlene não a odiava apenas por ciúmes maternal. 3 meses após o casamento, enquanto arrumava algumas coisas antigas no sótão, Marlene encontrara uma pasta com documentos do primeiro marido, João, morto em um acidente de trabalho 20 anos atrás. Entre os papéis, descobrira fotos e cartas que revelavam um caso extraconjugal que João mantinha com uma mulher chamada Helena Santos. As fotos mostravam um homem apaixonado ao lado de uma jovem bonita, e as cartas continham promessas de que ele deixaria a esposa para ficar com ela. A descoberta devastara Marlene, que sempre idealizara o falecido marido como um homem íntegro e fiel. Pior ainda, nas fotos, Helena segurava no colo uma bebê pequena, e uma das cartas fazia referência à filha que João pretendia assumir após o divórcio.
O nome da criança estava claramente escrito, Aline Santos. João morrera no acidente antes de conseguir deixar Marlene, e Helena aparentemente abandonara a filha logo depois, desaparecendo da cidade. Quando Marlene fez as contas e confrontou as datas, compreendeu a cruel ironia do destino. A nora que tanto odiava era filha da mulher que quase destruíra seu casamento. A bebê que seu falecido marido queria assumir como filha havia crescido e se casado com Ricardo, fechando um círculo de vingança que parecia orquestrado pelo próprio universo. Para Marlene, era como se Helena voltasse dos mortos para terminar o trabalho de destruição que começara décadas atrás. Armada com esse conhecimento, Marlene intensificara sua campanha psicológica contra Aline. Cada comentário venenoso agora carregava o peso de uma vingança pessoal. Você tem o mesmo jeito da sua mãe, sabia? Sempre achando que pode ter tudo na vida sem pensar nas consequências. Ou então, Ricardo merece uma família de verdade, não esses restos que sobram por aí. Cada palavra era uma punhalada certeira nas feridas de abandono que Aline carregava desde criança. Agora, sentada em sua cozinha simples, Aline relembrava a conversa daquela manhã, quando Marlene finalmente decidirá apertar o cerco de forma mais direta. Aline, querida, você já parou para pensar se realmente faz bem ao Ricardo? Um homem como ele, inteligente, bem-sucedido, com tanto futuro pela frente. Às vezes o amor não é suficiente. Às vezes amar é saber a hora de se afastar. As palavras ecoavam em sua mente como maldições, plantando sementes de dúvida que ela lutava para não deixar germinar. O que Aline não sabia era que essa conversa era apenas o aquecimento para o golpe final que Marlene planejara. A sogra havia decidido que era hora de revelar a verdade sobre a origem de Aline, mas sua versão da história seria cuidadosamente editada para causar o máximo de dano possível. Mas Aline ainda não estava preparada para descobrir que a mulher que mais a odiava no mundo guardava segredos sobre seu passado que explicariam toda aquela hostilidade inexplicável. Aline Santos havia crescido acreditando que sua história começara aos 6 meses de idade, quando a tia Maria a recebeu em casa após o desaparecimento súbito da mãe Helena. Maria, irmã mais nova de Helena, sempre fora vaga sobre os detalhes daqueles primeiros meses. Dizia apenas que a irmã não estava bem da cabeça e que havia se envolvido com homens casados, como se isso explicasse tudo. Aos 5 anos, quando Aline perguntava pela mãe, Maria respondia com um misto de tristeza e irritação: sua mãe escolheu a vida que quis viver. Agora você tem a mim. E isso tem que bastar. Maria trabalhava como faxineira em escritórios do centro de Porto Alegre e fazia faxinas extras nos fins de semana para conseguir sustentar a sobrinha. Era uma mulher boa, mas áspera, marcada pela dureza da vida e pelo ressentimento contra a irmã que havia largado uma criança nas suas costas sem dar explicações. Aline cresceu entendendo, através dos silêncios e suspiros de Maria, que era um fardo bem-vindo, mas ainda assim um fardo. Essa percepção moldara sua personalidade. Ela se tornará uma criança que se esforçava excessivamente para agradar, sempre com medo de ser rejeitada novamente. Na escola, Aline era a aluna exemplar que os professores adoravam e que os colegas respeitavam à distância. Ela estudava com dedicação obsessiva, como se as boas notas pudessem compensar o fato de não ter uma família normal. Quando completou 18 anos e ganhou uma bolsa para cursar pedagogia na Universidade Federal, Maria chorou de orgulho, mas também de alívio. Finalmente a responsabilidade que carregara por tantos anos seria aliviada. Aline percebeu o duplo sentimento da tia e guardou mais essa ferida no coração. Durante a faculdade, Aline manteve poucos relacionamentos amorosos, sempre terminando as coisas quando percebia que o rapaz estava se apegando demais. O medo do abandono funcionava de forma contraditória. Ela rejeitava antes de ser rejeitada, construindo muros emocionais que a protegiam mas também a isolavam.
Foi só aos 25 anos, já formada e trabalhando como professora, que conheceu Ricardo em uma festa de casamento de amigos em comum. Ricardo Ferreira representava tudo o que ela nunca havia tido: estabilidade emocional, uma família estruturada, um futuro previsível. Ele era filho único de Marlene, criado com todo o amor e dedicação que uma mãe viúva poderia oferecer. Formara-se em engenharia civil, trabalhava em uma construtora respeitada da cidade, e tinha planos claros para a vida: casar, ter filhos, construir uma família sólida. Quando conheceu Aline, ficou encantado com sua delicadeza e dedicação ao trabalho, interpretando sua reserva como charme e mistério. O namoro durou 2 anos, durante os quais Aline experimentou pela primeira vez na vida a sensação de pertencimento. Ricardo a apresentava como a mulher da minha vida, incluía-a em todos os seus planos futuros, e tratava-a com uma gentileza que ela não sabia que existia. Pela primeira vez, Aline permitiu-se sonhar com uma família própria, com a possibilidade de finalmente ter o lar que sempre desejara. O único ponto sombrio era a relação com Marlene, que desde o primeiro encontro demonstrava uma frieza disfarçada de educação. Marlene recebia Aline em casa com sorrisos forçados e conversas superficiais. Perguntava sobre o trabalho, elogiava a aparência da moça, oferecia café e biscoitos caseiros, mas havia uma qualidade performática em toda aquela gentileza. Aline sentia-se como uma atriz interpretando o papel da nora perfeita, enquanto Marlene interpretava o papel da sogra acolhedora. Ambas sabiam que era uma encenação, mas Ricardo parecia genuinamente feliz vendo as duas mulheres da sua vida se dando bem. O casamento aconteceu em uma cerimônia simples na igreja do bairro, seguida de uma festa modesta em um salão alugado. Marlene organizou tudo com eficiência militar, tomando decisões sobre decoração, menu e lista de convidados sem consultar Aline, que aceitava tudo em silêncio para não criar conflitos. Na festa, Marlene fez um discurso emocionado sobre como estava entregando seu filho nas mãos de uma mulher especial, mas Aline percebeu que as palavras soavam mais como ameaça do que bênção. Os primeiros meses de casamento foram os mais felizes da vida de Aline. Ela e Ricardo alugaram uma casa pequena mas aconchegante, decoraram-na juntos, estabeleceram rotinas domésticas que incluíam jantares românticos e fins de semana preguiçosos. Aline finalmente sentia que tinha uma família própria, um lugar no mundo onde era desejada e amada. Ricardo falava constantemente sobre ter filhos, comprar uma casa maior, construir um futuro sólido. Pela primeira vez na vida, Aline se permitiu acreditar que poderia ser feliz para sempre. Foi então que Marlene intensificou sua campanha de guerrilha psicológica. As visitas semanais se tornaram oportunidades para comentários aparentemente inocentes, mas devastadoramente precisos. Aline, você tem certeza de que está cozinhando direito para o Ricardo? Ele parece mais magro. Ou então, que bom que você não gastou muito com essa roupa. Ricardo precisa economizar para o futuro. Cada frase era uma gotinha de veneno que, acumulada ao longo dos meses, começou a formar um lago de insegurança na alma de Aline. Quando completaram 1 ano de casamento, a situação havia se tornado insustentável. Aline desenvolvia crises de ansiedade antes das visitas à sogra, dormia mal depois dos encontros, e começara a questionar cada uma de suas atitudes como esposa. Ricardo, completamente alheio à guerra silenciosa, não entendia por que a esposa estava ficando tão sensível ultimamente. Para ele, as mulheres estavam se dando perfeitamente bem, e os comentários da mãe eram apenas demonstrações de cuidado e preocupação. O que nenhum dos dois sabia era que Marlene havia descoberto a conexão entre Aline e Helena 3 meses depois do casamento, e que cada ataque psicológico era cuidadosamente planejado para causar máximo impacto emocional. Para Marlene, não se tratava mais apenas de ciúmes maternal, mas de uma vingança que ela considerava justa,
destruir a filha da mulher que quase destruíra sua família. Na mente distorcida da sogra, Aline pagaria pelos pecados da mãe, e Ricardo seria salvo de repetir os erros do pai. Mas Aline permanecia ali, cercada pelos destroços emocionais de sua autoestima. Não podia imaginar que sua sogra guardava a chave para todos os mistérios de sua origem e que essa revelação transformaria sua vida de formas que ela jamais poderia prever. Enquanto Aline tentava se recuperar da conversa matinal com Marlene, a sogra estava em casa executando a segunda fase de seu plano de vingança. Há semanas ela vinha preparando o terreno para o golpe final, e agora sentia que era chegada a hora de revelar a verdade sobre a origem da nora. Marlene havia passado os últimos 2 anos desde a descoberta das cartas e fotos elaborando uma versão dos fatos que destruiria Aline sem comprometer a memória do falecido marido aos olhos do filho. Na versão de Marlene, Helena Santos não era apenas a amante do marido, mas uma mulher calculista que havia engravidado propositalmente para chantagear a família. Segundo a narrativa cuidadosamente construída pela sogra, Helena teria tentado destruir o casamento ameaçando contar tudo para Ricardo, que na época tinha apenas 10 anos. João, desesperado para proteger o filho da verdade, teria cedido às chantagens, sustentando Helena financeiramente até o dia de sua morte. A versão omitia convenientemente o fato de que João estava realmente apaixonado e planejava deixar Marlene espontaneamente. Durante as últimas semanas, Marlene havia começado a plantar pistas sobre essa versão da história em suas conversas com Aline. Comentários aparentemente casuais como: "Você sabia que seu marido já foi casado antes de conhecer você, né? Há mulheres que fazem de tudo para destruir famílias alheias." Ou então: "Que bom que você não é daquelas que usam filhos para prender homem. Já vi tanta família sendo destruída por causa disso." Cada frase era calculada para despertar curiosidade e ao mesmo tempo plantar sementes de culpa por associação. Aline havia começado a notar essas indiretas, mas interpretava-as como mais um dos jogos psicológicos habituais da sogra. Ricardo, quando questionado sobre o passado da família, sempre dizia que o pai havia sido um homem íntegro e fiel, morto tragicamente quando ele ainda era adolescente. A mãe sempre falará do falecido marido como um santo, então Aline nunca suspeitara que pudesse haver segredos enterrados naquela família aparentemente estruturada. Foi numa tarde chuvosa de abril que o momento viral finalmente aconteceu. Aline havia ido buscar uns documentos na casa de Marlene a pedido de Ricardo, que precisava de certidões antigas para um financiamento imobiliário. Marlene a recebeu com sua hospitalidade teatral de sempre, ofereceu café e biscoitos, e disse que os papéis estavam guardados no quarto. Enquanto Aline aguardava na sala, Marlene subiu ao 2º andar ostensivamente para buscar os documentos, mas na verdade para executar a armadilha que vinha planejando há meses. Alguns minutos depois, Aline ouviu um grito de surpresa vindo do andar superior, seguido pelo som de Marlene descendo as escadas rapidamente. A sogra apareceu na sala segurando uma caixa de sapatos velha, com expressão de choque performático no rosto. "Aline, querida, você não vai acreditar no que eu acabei de encontrar. Acho que você precisa sentar para ouvir isso." O tom de voz era uma mistura perfeita de preocupação maternal e constrangimento, como se ela realmente tivesse acabado de fazer uma descoberta acidental. Marlene se sentou ao lado da nora no sofá, abriu a caixa com gestos deliberadamente hesitantes, e retirou algumas fotos antigas junto com cartas amareladas pelo tempo. "Eu estava procurando os documentos quando encontrei esta caixa esquecida no fundo do armário. São coisas do meu falecido marido que eu nunca tive coragem de mexer. Mas quando vi estas fotos..." Marlene fez uma pausa dramática, como uma atriz experiente que sabe o timing perfeito para causar impacto. As fotos mostravam um homem que Aline reconheceu pelas descrições de Ricardo como sendo seu falecido sogro João.
Mas ele não estava sozinho, abraçava uma jovem mulher loira e bonita, que segurava no colo uma bebê pequena. A semelhança entre a mulher das fotos e Aline era inegável. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão doce misturada com melancolia. Era como olhar para um espelho do passado, vendo uma versão mais jovem de si mesma em uma época que não conseguia recordar. Esta mulher. Marlene suspirou profundamente, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Esta mulher é Helena Santos. Sua mãe, Aline. E esta bebê nos braços dela, é você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aline sentiu o mundo girando ao seu redor, as peças de um quebra-cabeças que ela nem sabia que estava montando finalmente se encaixando de forma dolorosa e devastadora. Sua mãe conhecia o sogro. Sua mãe havia se relacionado com o sogro. Sua mãe estava na vida da família Ferreira décadas antes dela mesma existir. Mas como? Quando? Por que você nunca me contou? Aline conseguiu balbuciar, suas mãos tremendo enquanto segurava as fotos. Marlene assumiu sua expressão mais maternal e compreensiva, pegou as mãos da nora entre as suas com falsa ternura, e começou a revelar sua versão cuidadosamente editada da história. Querida, eu não sabia como te contar. Quando Ricardo te trouxe para casa pela primeira vez, quase desmaiei de susto. Você é igualzinha a ela. Mas eu pensei que talvez fosse apenas coincidência, que não fosse possível. Se você está sendo tocado por esta história de família, segredos e descobertas que mudam vidas para sempre, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos reais que mostram como o passado pode voltar de formas inesperadas para transformar nosso presente. Voltemos agora para descobrir como essa revelação devastadora continuou a se desenrolar. Marlene continuou sua narrativa com a precisão de um cirurgião, cortando fundo na alma já ferida de Aline. Helena era uma mulher complicada. Ela apareceu na vida do meu marido quando vocês dois estavam passando por uma fase difícil no casamento. João era um homem bom, mas ingênuo. Ela se aproveitou da generosidade dele, engravidou de propósito, e começou a chantagear nossa família. Dizia que contaria tudo para Ricardo, que na época tinha apenas 10 anos, se nós não a sustentássemos. Por 2 anos, meu marido viveu esse inferno. Dava dinheiro para ela todo mês, encontrava-se escondido para ver você, que ele considerava como uma filha. Ele era um homem de coração mole, não conseguia abandonar uma criança inocente. Mas Helena só pensava em dinheiro. Quando João morreu no acidente, ela percebeu que não conseguiria mais nada de nós e simplesmente desapareceu, largando você com a irmã. Cada palavra era como um punhal certeiro nas feridas de abandono que Aline carregava desde a infância. A versão de Marlene era uma obra-prima de manipulação, continha elementos de verdade suficientes para ser crível, mas distorcia os fatos de forma a transformar Helena de amante apaixonada em chantagista calculista. A sogra observava cuidadosamente as reações de Aline, ajustando o tom e a intensidade da narrativa para causar máximo impacto emocional. Era como um predador estudando sua presa antes do ataque final. Eu nunca te contei por que queria proteger você e Ricardo. Vocês eram tão felizes juntos. Mas eu via você sofrendo, se culpando por coisas que não eram sua culpa, e percebi que talvez você precisasse saber a verdade sobre sua origem. Você não é responsável pelos erros da sua mãe, Aline. Mas talvez entendendo o que aconteceu, você consiga fazer escolhas melhores para sua própria vida. O golpe final foi direto no coração. Marlene transformou sua revelação em um ato de amor, como se estivesse salvando Aline de repetir os erros maternos.
O que Aline descobriu nos dias seguintes sobre si mesma, sobre sua capacidade de questionar verdades estabelecidas e sobre a força necessária para enfrentar manipulações familiares, mudaria não apenas sua percepção sobre o passado, mas também sua determinação de não permitir que a vingança disfarçada de amor continuasse controlando seu futuro. As semanas que se seguiram à revelação de Marlene foram as mais confusas e dolorosas da vida de Aline. Ela voltou para casa naquele dia com as fotos e cartas nas mãos, sentindo-se como se sua identidade tivesse sido despedaçada e recolada de forma completamente diferente. A imagem que sempre fizera da mãe, uma jovem irresponsável que a abandonara por imaturidade, havia sido substituída pela figura de uma chantagista calculista que usará uma criança inocente para extorquir uma família. Era como se o pouco que restava de esperança sobre suas origens tivesse sido definitivamente destruído. Ricardo encontrou a esposa em casa chorando compulsivamente, segurando as fotos contra o peito como se fossem relíquias sagradas ou amuletos de proteção. Quando Aline conseguiu contar entre soluços o que havia descoberto, Ricardo ficou inicialmente chocado, depois confuso, e finalmente compreensivo de uma forma que a surpreendeu. Isso não muda nada entre nós, ele disse, abraçando-a com força. O passado é passado. O que importa é o que construímos juntos. Mas Aline percebia que havia algo forçado nessa aceitação, como se Ricardo estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Nos dias seguintes, Aline começou a notar mudanças sutis no comportamento do marido. Ele continuava carinhoso e atencioso, mas havia uma qualidade hesitante em seus gestos, como se estivesse constantemente se lembrando de que precisava ser compreensivo. Durante conversas casuais, Ricardo às vezes parava no meio de uma frase, como se fosse dizer algo sobre a situação, mas mudasse de ideia no último momento. Aline sentia que ele estava processando a revelação de forma mais profunda do que admitia, e isso a deixava ainda mais insegura. Marlene, por sua vez, passou a ligar todos os dias para ver como Aline estava se sentindo após a descoberta. Suas ligações eram cheias de falsa preocupação maternal, oferecendo apoio emocional e conselhos sobre como lidar com o peso de carregar o DNA de uma pessoa problemática. Querida, você não pode se culpar pela natureza da sua mãe. Mas precisa ficar atenta para não repetir os mesmos padrões. A genética às vezes é mais forte do que imaginamos, dizia Marlene com voz doce mas venenosa. As palavras da sogra começaram a ecoar na mente de Aline de forma obsessiva. Ela passou a analisar cada uma de suas atitudes como esposa, procurando sinais de que poderia estar puxando a mãe chantagista. Quando pedia a Ricardo para comprarem algo para casa, imediatamente se questionava se não estava sendo interesseira. Quando expressava opinião sobre as finanças do casal, se preocupava se não estava sendo controladora como Helena supostamente fora. Cada gesto natural de uma esposa estava sendo filtrado através do medo de repetir os erros maternos. A tia Maria, quando soube da descoberta através de uma ligação emocionada de Aline, reagiu de forma estranha e evasiva. Eu sempre soube que havia mais coisa nessa história, disse ela com um suspiro cansado. Mas Helena me fez prometer que nunca contaria os detalhes. Disse que era melhor para todos, especialmente para você. Quando Aline pressionou por mais informações, Maria se fechou completamente. O que passou, passou. Não adianta mais mexer nessas coisas. Você tem sua vida agora, foque nisso. A reação evasiva da tia apenas aumentou a confusão de Aline. Se Maria sabia de mais detalhes sobre o relacionamento entre Helena e João, por que nunca havia contado? Por que Helena havia pedido o segredo? Havia outros segredos que ainda não tinham vindo à tona? A sensação de que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras e omissões começou a consumir Aline de uma forma que afetou sua capacidade de trabalhar, dormir e se relacionar normalmente.
Na escola onde lecionava, Aline começou a ter dificuldades de concentração. Seus colegas notaram que ela estava mais quieta e distante, mas quando perguntavam se estava tudo bem, ela apenas sorria forçadamente e dizia que eram questões pessoais. A diretora da escola, Dona Carmen, uma mulher experiente que conhecia Aline há anos, chamou-a para uma conversa particular e observou com preocupação: "Você não está sendo a mesma pessoa, Aline. Algo está te consumindo por dentro. Se quiser conversar, estou aqui." Foi durante uma dessas conversas com Dona Carmen que Aline começou a articular pela primeira vez suas dúvidas sobre a versão apresentada por Marlene. "É estranho", ela disse pensativa. "Minha sogra fala da minha mãe como se fosse uma pessoa terrível, mas as expressões nas fotos não condizem com isso." Helena parecia genuinamente feliz, não calculista. E meu sogro também parecia apaixonado, não chantageado. Dona Carmen escutou atentamente e fez uma observação que plantou uma semente importante. Às vezes as pessoas contam as histórias da forma que precisam contar para se protegerem. Nem sempre o que ouvimos é a versão completa dos fatos. Essa frase ecoou na mente de Aline durante dias. Ela começou a revisitar mentalmente todas as interações que tivera com Marlene ao longo dos anos, procurando por inconsistências na narrativa da sogra. Lentamente, começou a perceber que muitos dos conselhos e preocupações de Marlene pareciam calculados para minar sua autoestima e sua confiança no casamento. Se Marlene realmente a considerasse como uma filha do coração, por que sempre a fazia sentir inadequada? Uma noite, enquanto Ricardo dormia, Aline pegou novamente as fotos e cartas que Marlene lhe havia dado. Desta vez, em vez de se focar na dor da descoberta, ela analisou os detalhes com um olhar mais crítico. As cartas eram realmente de seu pai biológico João, isso era indiscutível pela caligrafia e pelo conteúdo. Mas o tom das cartas não era de um homem sendo chantageado, era de um homem genuinamente apaixonado, fazendo planos reais de deixar a esposa para construir uma vida nova com Helena e a filha. A descoberta a atingiu como um raio. Marlene havia mentido sobre a natureza do relacionamento. João não estava sendo chantageado, ele estava realmente apaixonado e planejava deixar Marlene espontaneamente. Helena não era uma chantagista, era simplesmente a mulher que o homem escolhera para recomeçar a vida. A versão de Marlene era uma distorção cuidadosa dos fatos, construída para proteger sua própria imagem como esposa abandonada e para demonizar a rival que quase lhe roubou o marido. Mas Aline ainda não estava preparada para compreender que essa mentira era apenas a ponta do iceberg de uma vingança elaborada que Marlene vinha executando contra ela há anos, e que a descoberta da verdade completa exigiria uma coragem que ela nem sabia que possuía. A decisão de confrontar Marlene veio numa manhã de sábado, quando Aline acordou cansada de viver com dúvidas e meias-verdades. Durante a noite, havia sonhado com sua mãe Helena, não como a chantagista descrita por Marlene, mas como a jovem apaixonada das fotografias. No sonho, Helena segurava sua mão e dizia: "Não deixe que ela conte minha história por mim. Você merece saber a verdade." Aline acordou com uma determinação que não sentia há meses, como se alguma força interior tivesse finalmente se cansado de aceitar passivamente as manipulações da sogra. Ricardo havia saído cedo para jogar futebol com os amigos, deixando Aline sozinha com seus pensamentos e suas suspeitas cada vez mais sólidas. Ela pegou as cartas de João novamente, desta vez lendo cada palavra com atenção de detetive, procurando por evidências que confirmassem suas intuições. Uma carta em particular chamou sua atenção: "Minha querida Helena, não aguento mais esta situação. Marlene já desconfia de alguma coisa, ontem ela revirou minhas coisas procurando não sei o que. Preciso ser corajoso e contar a verdade para ela logo. Nossa filha merece crescer numa família onde o amor seja genuíno, não baseado em mentiras."
A carta era datada de 2 semanas antes da morte de João no acidente. Ele estava realmente planejando deixar Marlene, não estava sendo chantageado como a sogra havia sugerido. Mais importante, Marlene já sabia ou suspeitava do caso antes da morte do marido, o que significava que ela havia mentido quando disse ter descoberto tudo apenas após encontrar os documentos no sótão. A mentira era ainda mais elaborada do que Aline imaginara. Armada com essa descoberta, Aline pegou as chaves do carro e dirigiu até a casa de Marlene com o coração batendo acelerado. Não havia planejado exatamente o que diria, mas sabia que não conseguiria mais viver fingindo acreditar na versão distorcida dos fatos que a sogra havia apresentado. Era chegada a hora de exigir a verdade completa, custasse o que custasse para o equilíbrio familiar que ela e Ricardo haviam construído. Marlene a recebeu com sua hospitalidade teatral habitual, oferecendo café e perguntando por Ricardo com falso interesse. Mas Aline cortou as preliminares educadas indo direto ao ponto. Marlene, preciso que você me conte a verdade sobre minha mãe e seu marido. A verdade de verdade, não a versão que você inventou para me proteger ou proteger a memória dele. O tom calmo mais firme da nora pegou Marlene desprevenida, que tentou manter a encenação. Querida, eu te contei tudo o que sabia. Por que você está duvidando? Porque eu li as cartas com mais atenção, Aline respondeu, tirando os documentos da bolsa e colocando-os sobre a mesa de centro. Seu marido não estava sendo chantageado. Ele estava apaixonado pela minha mãe e planejava deixá-la para ficar com ela. E você já sabia disso antes dele morrer, não descobriu por acaso depois. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de eletricidade. Marlene olhou para as cartas, depois para Aline, e pela primeira vez em anos sua máscara de falsa doçura começou a rachar. Você não sabe do que está falando, Marlene disse, mas sua voz havia perdido a suavidade maternal e ganhado uma dureza que Aline raramente ouvirá. Você é igualzinha a ela. Sempre achando que sabe mais do que sabe, sempre questionando as pessoas que só querem ajudar. A comparação com Helena soou diferente desta vez, não como crítica construtiva, mas como revelação de um ódio profundo que Marlene carregava há décadas. Então me ajude a entender, Aline insistiu, sentindo que finalmente estava próxima da verdade. Me conta o que realmente aconteceu. Por que você odeia tanto minha mãe? Por que você me odeia tanto? A pergunta direta atingiu Marlene como um soco no estômago. Por alguns segundos, ela ficou em silêncio, como se estivesse decidindo se continuaria com a encenação ou se finalmente revelaria seus verdadeiros sentimentos. A decisão veio de forma explosiva, porque ela destruiu minha família. Marlene gritou, levantando-se do sofá com uma violência que assustou Aline. Por que ela chegou aqui como uma vagabunda qualquer e conseguiu em 2 anos o que eu não consegui em 15 anos de casamento, fazer meu marido se apaixonar de verdade? João nunca me amou como amou ela. Eu sempre fui apenas a mãe do filho dele, a mulher conveniente que cuidava da casa e não dava trabalho. A confissão continuou saindo como um jorro de veneno represado há muito tempo. Você quer saber a verdade? A verdade é que eu orava todos os dias para que Helena morresse em algum acidente, para que desaparecesse da nossa vida, para que meu marido voltasse a me olhar como olhava para ela. Quando João morreu em vez dela, pensei que Deus havia me castigado por desejar o mal para a pessoa errada. E quando Helena desapareceu logo depois, levando você embora, eu achei que finalmente poderia ter paz. Mas aí você apareceu na minha vida, Marlene continuou, seus olhos brilhando com uma raiva que ela não conseguia mais disfarçar. Igualzinha a ela. Com o mesmo rosto, o mesmo jeito de falar baixinho, o mesmo modo de fazer meu filho se apaixonar perdidamente. Era como se Helena tivesse voltado dos mortos para terminar o trabalho de destruição que começou 25 anos atrás.
Você acha que eu ia ficar parada vendo isso acontecer de novo? A revelação final veio como uma avalanche. Eu rezo todos os dias para vocês se separarem, sim. Rezo para que Ricardo abra os olhos e veja que você é igual sua mãe, que vai abandoná-lo assim que aparecer algo melhor. Rezo para que vocês não tenham filhos, porque não quero que a semente podre da Helena se espalhe pela minha família. Eu fazia isso com ela, faço com você, e vou continuar fazendo até vocês se separarem e eu ter meu filho de volta só para mim. O silêncio que se seguiu à explosão foi ensurdecedor. Aline sentia-se como se tivesse levado um soco no estômago, mas ao mesmo tempo experimentava uma estranha sensação de alívio. Finalmente conhecia seu verdadeiro inimigo. Não era a memória da mãe chantagista, não eram seus próprios defeitos genéticos, não era sua inadequação como esposa. Era simplesmente o ciúme doentio e a vingança calculada de uma mulher que nunca conseguirá aceitar que o marido escolhera outra pessoa. Agora você sabe, Marlene disse, voltando ao seu lugar no sofá com uma calma assustadora, como se a confissão tivesse sido libertadora. Pode contar para Ricardo se quiser. Ele nunca vai acreditar em você. Eu sou a mãe dele, a mulher que o criou sozinha, que se sacrificou por ele a vida inteira. Você é só mais uma namorada que pode ser substituída. Mas Aline percebeu algo diferente no tom de Marlene. Pela primeira vez, havia medo por trás da arrogância. O que aconteceu depois dessa revelação devastadora mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquela família e mostraria que às vezes a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única arma capaz de destruir anos de manipulação e mentiras cuidadosamente construídas. Aline saiu da casa de Marlene em estado de choque, mas com uma clareza mental que não sentia há anos. A explosão de raiva da sogra havia sido reveladora de uma forma que a própria Marlene provavelmente não percebera. Ao mostrar seu verdadeiro rosto, ela havia entregado todas as armas que Aline precisava para se defender. Pela primeira vez desde que se casara, Aline sabia exatamente contra o que estava lutando, e isso a fazia sentir-se estranhamente poderosa. O caminho de volta para casa foi feito no piloto automático, enquanto sua mente processava cada palavra da confissão. Marlene havia assumido que orava contra o casamento, que via Aline como extensão da mãe que roubara seu marido, que desejava ativamente a separação do casal. Mais importante, havia revelado que sua versão sobre Helena era uma distorção motivada por ciúmes, não por fatos. A mãe de Aline não era a chantagista descrita por Marlene, era simplesmente a mulher que João escolhera amar de verdade. Quando chegou em casa, Ricardo ainda não havia voltado do futebol. Aline se sentou na sala e ligou para a tia Maria, desta vez com perguntas mais diretas e uma determinação que surpreendeu a parente. Tia, preciso que você me conte tudo sobre minha mãe e o pai dela. Não aceito mais meias verdades. Descobri que a sogra mentiu sobre várias coisas, e agora preciso saber como foram os fatos de verdade. O tom firme de Aline intimidou Maria, que após alguns minutos de resistência finalmente cedeu. Sua mãe não era chantagista coisa nenhuma, Maria admitiu com um suspiro cansado. Helena era apaixonada por aquele homem, e ele por ela. Eles se conheceram quando ela foi trabalhar como secretária na empresa dele. Foi um caso de amor à primeira vista dos dois lados. Helena me contava que ele ia deixar a esposa depois que o filho completasse 18 anos, que não queria traumatizar a criança com um divórcio. A versão de Maria era completamente diferente da narrativa apresentada por Marlene. Quando João morreu no acidente, Helena entrou em depressão profunda. Ela realmente amava aquele homem, planejava a vida toda com ele. A viúva ficou sabendo do caso através das coisas pessoais que encontrou, e começou a perseguir Helena. Ligava para o apartamento dela de madrugada, aparecia no trabalho fazendo escândalos, chegou até a ameaçar fisicamente.
Maria revelou um lado da história que Marlene havia omitido convenientemente, a própria perseguição que movera contra Helena após a morte do marido. Helena aguentou por quase um ano, mas a pressão era demais. A mulher do João conseguiu que ela fosse demitida do emprego, espalhava mentiras sobre ela na vizinhança, fazia a vida dela um inferno. Foi quando Helena decidiu ir embora da cidade. Ela me trouxe você porque sabia que não conseguiria cuidar de uma bebê sozinha, numa cidade estranha, sem emprego e com depressão. Foi um ato de amor, não de abandono. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Aline enquanto finalmente conhecia a verdade sobre sua origem. Helena sempre planejou voltar para buscar você quando se organizasse na vida nova. Mandava dinheiro todo mês, ligava para saber como você estava. Mas quando você completou 5 anos, ela morreu num acidente de carro. Eu nunca te contei porque achei que seria mais doloroso saber que ela te amava e queria voltar do que acreditar que ela te abandonou. A revelação final destruiu anos de mágoa que Aline carregara sobre o abandono materno. Quando Ricardo chegou em casa 1 hora depois, encontrou Aline sentada à mesa da cozinha com papéis espalhados ao redor, as cartas de João, anotações que fizera durante a conversa com a tia Maria, e uma lista de pontos que queria discutir com ele. O marido percebeu imediatamente que algo fundamental havia mudado na postura da esposa. Havia uma determinação em seus olhos que ele não via há muito tempo. Precisamos conversar sobre sua mãe, Aline disse sem rodeios. E desta vez eu quero que você me escute de verdade, sem tentar proteger ninguém, sem minimizar nada. Durante as 2 horas seguintes, ela contou tudo, a confissão explosiva de Marlene, a conversa reveladora com tia Maria, as inconsistências na versão apresentada pela sogra, e principalmente a descoberta de que havia sido alvo de uma vingança elaborada durante todos os anos de casamento. Ricardo escutou em silêncio crescente, seu rosto passando por várias expressões, surpresa, incredulidade, raiva, e finalmente uma tristeza profunda. Eu não sabia de nada disso, ele disse quando Aline terminou. Sempre percebi que vocês duas tinham alguma tensão, mas pensei que fosse apenas ciúmes normal entre sogra e nora. Nunca imaginei que ela pudesse odiar você por causa da minha mãe. A escolha das palavras foi reveladora. Ricardo referiu-se a Helena como sua mãe, não mais como a chantagista. Agora eu entendo por que você estava ficando cada vez mais insegura, Ricardo continuou, pegando as mãos da esposa entre as suas. Minha mãe estava deliberadamente destruindo sua autoestima, fazendo você acreditar que não era boa o suficiente para mim. E eu, como um idiota, não percebi nada. Ainda por cima às vezes repeti alguns comentários dela, sem saber que estava colaborando com a manipulação. A culpa genuína na voz de Ricardo mostrou a Aline que finalmente tinha um aliado real na luta contra Marlene. Histórias como esta, onde segredos familiares se revelam e transformam relacionamentos, mostram como às vezes é preciso coragem para enfrentar verdades dolorosas. Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos sobre famílias que encontraram força para superar manipulações e construir bases mais sólidas de confiança. A noite foi longa e intensa, com Ricardo fazendo perguntas sobre detalhes que nunca havia questionado antes, Aline mostrando evidências concretas da manipulação sistemática, e ambos chegando à conclusão inevitável. Seria necessário estabelecer limites claros com Marlene para proteger o casamento. Pela primeira vez em 3 anos, Aline sentia que tinha um marido verdadeiramente ao seu lado, não apenas um homem dividido entre esposa e mãe. Amanhã nós vamos conversar com ela juntos, Ricardo decidiu finalmente. Ela precisa entender que não pode mais tratar você assim, e que se continuar com essas manipulações, vai perder o filho que tanto quer proteger. Era a primeira vez que Ricardo tomava uma posição clara em defesa da esposa contra os comportamentos da mãe,
e isso representou para Aline uma vitória mais importante do que qualquer vingança contra Marlene. O que eles descobriram sobre si mesmos e sobre a capacidade de reconstruir confiança após anos de manipulação os prepararia para uma confrontação final que mudaria para sempre a dinâmica daquela família e estabeleceria uma nova ordem baseada na verdade em vez de mentiras. A confrontação final aconteceu num domingo de manhã, quando Ricardo e Aline apareceram na casa de Marlene sem avisar. A sogra os recebeu com sua hospitalidade teatral habitual, mas Aline percebeu imediatamente a tensão por trás do sorriso forçado. Marlene sabia que a explosão do dia anterior havia mudado o jogo para sempre, e agora tentava avaliar quanto estrago sua confissão havia causado ao ver o casal chegando juntos, unidos, com uma determinação que ela não via há anos. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre algumas coisas que Aline me contou ontem. Ricardo começou, usando um tom formal que Marlene reconheceu imediatamente como sinal de problema. Durante toda a vida, quando Ricardo ficava realmente bravo com ela, ele parava de chamá-la de mãe e passava a usar a senhora, como se criasse uma distância emocional para se proteger. Especificamente sobre as orações que a senhora faz contra meu casamento e sobre as mentiras que contou sobre a mãe da Aline. Marlene tentou inicialmente negar tudo, voltando à postura de vítima incompreendida que havia funcionado tantas vezes no passado. Ricardo, meu filho, sua esposa está inventando coisas. Eu nunca disse nada contra ela. Sempre tratei Aline como uma filha. Mas Ricardo estava preparado desta vez. Ele havia passado a noite inteira pensando em situações passadas, revisitando memórias com novos olhos, e agora conseguia identificar os padrões de manipulação que antes passavam despercebidos. A senhora realmente acha que eu sou tão burro assim? Ricardo respondeu com uma frieza que surpreendeu até Aline. 3 anos casado, mãe. 3 anos vendo minha esposa ficar cada vez mais insegura depois de cada visita aqui, cada ligação sua, cada conselho que a senhora dava. Eu achava que fosse coincidência, que Aline estivesse sendo sensível demais. Mas agora entendo que a senhora estava sistematicamente destruindo a autoestima dela, fazendo ela acreditar que não era boa o suficiente para mim. A máscara de Marlene começou a rachar novamente, e desta vez ela decidiu apelar para a chantagem emocional que sempre funcionara com o filho. Ricardo, eu criei você sozinha. Me sacrifiquei a vida inteira por você. Trabalhei dia e noite para te dar educação, para você se tornar o homem que é hoje. E agora você vai ficar contra mim por causa de uma mulher que conhece há poucos anos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas Ricardo não se abalou como das outras vezes. Exatamente por isso que estou tão decepcionado, ele respondeu. Porque eu sei o quanto a senhora se sacrificou, sei o quanto me ama. Por isso não consigo entender como a senhora foi capaz de fazer uma pessoa inocente pagar pelos erros de outra pessoa. A Aline não tem culpa nenhuma do que aconteceu entre o pai e a mãe dela. Ela era apenas um bebê quando tudo isso aconteceu. Ricardo havia encontrado o ponto perfeito para atingir, usou o amor de Marlene por ele como arma contra o comportamento dela. Foi então que Aline tomou a palavra, com uma calma e uma firmeza que surpreendeu a própria sogra. Marlene, eu entendo que você tenha sofrido com a traição do seu marido. Entendo que ver meu rosto todos os dias te lembrava da mulher que ele escolheu no lugar de você. Mas eu não sou minha mãe, assim como você não é responsável pelas escolhas que seu marido fez 25 anos atrás. O tom respeitoso mas firme de Aline desarma Marlene, que esperava encontrar uma nora chorosa e defensiva. Durante 3 anos eu acreditei que havia algo errado comigo, Aline continuou. Que eu não era boa esposa o suficiente, que estava atrapalhando a vida do Ricardo, que tinha algum defeito genético herdado de uma mãe chantagista. Você plantou essas sementes na minha cabeça com maestria, sempre de forma sutil, sempre disfarçando crueldade de cuidado maternal.
Mas agora eu sei a verdade. Minha mãe não era chantagista, era apenas uma mulher apaixonada que foi perseguida por você até sair da cidade. E eu não sou sua inimiga, sou apenas a esposa do seu filho. A revelação completa veio quando Aline apresentou as evidências que havia reunido, as cartas originais de João mostrando amor genuíno por Helena, o depoimento da tia Maria sobre a perseguição sofrida pela mãe após a morte do pai, e principalmente uma gravação da confissão explosiva que Marlene fizera no dia anterior. Aline havia gravado toda a conversa no celular, criando um registro irrefutável da manipulação sistemática que sofrerá durante anos. Agora vocês três têm uma escolha a fazer, Aline disse, olhando diretamente para Marlene. Podemos começar do zero, com respeito mútuo e honestidade, ou podemos continuar esta guerra que só causa sofrimento para todos. Mas uma coisa eu garanto, nunca mais vou aceitar ser tratada como bode expiatório pelos seus traumas do passado. E se você continuar tentando sabotar meu casamento, vou mostrar esta gravação para toda a família e para toda a igreja onde você conta a vantagem de ser uma cristã exemplar. A ameaça da exposição pública atingiu Marlene em cheio. Ela havia construído uma reputação de mulher piedosa e sofredora na comunidade religiosa que frequentava, sempre se apresentando como a viúva virtuosa que criará o filho sozinha. A ideia de ter suas orações vingativas e sua perseguição cruel expostas para pessoas que a admiravam era aterrorizante. Pela primeira vez em décadas, Marlene se viu verdadeiramente encurralada, sem ter como usar manipulação ou chantagem emocional para escapar das consequências de seus atos. O silêncio que se seguiu durou vários minutos, com Marlene processando a nova realidade. Ela havia perdido o controle absoluto sobre o filho e precisaria aprender a conviver com uma nora que não se deixaria mais intimidar. Ricardo quebrou o silêncio com uma proposta que surpreendeu tanto Aline quanto Marlene. Mãe, eu sugiro que a senhora procure ajuda psicológica para lidar com os traumas do passado. E enquanto isso, vamos estabelecer algumas regras claras sobre como nos relacionaremos daqui para frente. As regras foram simples mas revolucionárias para aquela família. Marlene não poderia mais fazer comentários sobre a adequação de Aline como esposa, não poderia dar conselhos não solicitados sobre o casamento, e teria que parar completamente com as orações contra a união do casal. Em troca, Ricardo e Aline continuariam mantendo contato regular e respeitoso, incluindo Marlene nos eventos familiares importantes, desde que ela respeitasse os limites estabelecidos. Se a senhora quebrar qualquer uma dessas regras, Ricardo concluiu, nós vamos reduzir drasticamente o contato até que aprenda a nos respeitar. Eu amo a senhora, mãe, mas não vou mais permitir que destrua minha família em nome de um amor possessivo. Era a primeira vez em 35 anos que Ricardo estabelecia limites claros com a mãe, e isso marcou o início de uma nova dinâmica familiar baseada em respeito mútuo em vez de manipulação. Marlene, derrotada mas não completamente destruída, aceitou as condições com a dignidade que lhe restava. Nos meses seguintes, ela realmente procurou ajuda psicológica para lidar com os traumas de abandono que carregava desde a morte do marido. A terapia ajudou a entender que sua raiva contra Helena era, na verdade, raiva contra o próprio João por tê-lo escolhido, e que punir Aline pelos pecados dos pais era uma forma doentia de tentar recuperar o controle que perdera décadas atrás. O relacionamento entre sogra e nora nunca se tornou próximo ou afetuoso, mas evoluiu para uma convivência civilizada e respeitosa. Marlene aprendeu a morder a língua quando sentia vontade de criticar Aline, e Aline desenvolveu a capacidade de não levar para o pessoal os momentos em que a sogra ainda escorregava em comentários inadequados. Ambas entenderam que não precisavam se amar, mas precisavam se respeitar por amor a Ricardo. Para Aline, a transformação foi ainda mais profunda. Ela havia descoberto não apenas a verdade sobre sua origem, mas principalmente sua própria força interior.
A menina abandonada que cresceu tentando agradar a todos havia se tornado uma mulher capaz de estabelecer limites, exigir respeito e lutar pelos próprios direitos. Sua autoestima, que estivera em frangalhos durante anos, foi reconstruída sobre bases sólidas, o conhecimento de que era filha de um grande amor, não de uma manipulação interesseira. Ricardo também passou por uma transformação significativa. Ele aprendeu a identificar manipulações que antes passavam despercebidas, desenvolveu a capacidade de questionar narrativas estabelecidas, e principalmente descobriu que amar alguém às vezes significa protegê-la de outras pessoas que amamos, mesmo quando essas pessoas são nossa própria mãe. O homem que sempre fugiu de conflitos familiares aprendeu que alguns conflitos são necessários para estabelecer bases saudáveis de convivência. A família que emergiu dessa crise era menor, mais tensa, mas infinitamente mais honesta que a anterior. Eles haviam trocado a falsa harmonia baseada em mentiras e manipulação por uma convivência autêntica baseada em limites claros e respeito mútuo. Não era perfeita, mas era real, e isso fazia toda a diferença para pessoas que haviam vivido anos presas em jogos psicológicos destrutivos. 2 anos após a confrontação, quando Aline finalmente engravidou do primeiro filho, Marlene conseguiu demonstrar alegria genuína pela notícia. Não era a avó babona que talvez pudesse ter sido em outras circunstâncias, mas era uma mulher que havia aprendido a separar seus traumas pessoais das relações familiares do presente. E isso, para uma família que quase foi destruída por vinganças do passado, representava uma vitória significativa contra o poder destrutivo dos segredos não resolvidos. O impacto da transformação na família Ferreira se estendeu muito além das paredes de suas casas, criando ondas que tocaram outras pessoas de formas inesperadas e duradouras. Na escola onde Aline trabalhava, seus colegas começaram a notar uma mudança radical em sua postura e confiança. A professora tímida e sempre insegura havia se tornado uma educadora assertiva, capaz de defender suas ideias pedagógicas e liderar projetos com uma autoridade natural que surpreendeu a todos. Dona Carmen, a diretora que havia oferecido apoio durante os momentos mais difíceis, observou com admiração a evolução de Aline. É como se você tivesse encontrado sua verdadeira personalidade. Antes você sempre pedia desculpas por existir, agora você ocupa o seu espaço com naturalidade. A transformação não passou despercebida pelos alunos também. As crianças, que têm uma percepção aguçada para detectar inseguranças dos adultos, começaram a responder melhor às aulas de Aline, que agora conseguia estabelecer limites claros sem agressividade e demonstrar carinho sem permissividade. O exemplo de Aline inspirou outras professoras da escola que também lidavam com relacionamentos familiares tóxicos. 3 colegas procuraram em momentos diferentes para conversar sobre suas próprias situações, uma que sofria manipulações da mãe controladora, outra que era constantemente desqualificada pelo marido, e uma terceira que vivia sob chantagem emocional dos filhos adultos. Aline descobriu que tinha uma habilidade natural para identificar padrões de manipulação e ajudar outras pessoas a desenvolverem estratégias para se protegerem. Você precisa entender que estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado, ela dizia para as colegas que a procuravam. Durante anos eu achei que era minha obrigação aceitar qualquer tratamento para manter a paz familiar. Mas descobri que essa paz era na verdade uma guerra silenciosa onde eu sempre saía perdendo. Suas palavras tinham o peso da experiência vivida, não apenas de teorias lidas em livros de autoajuda. Na comunidade do bairro onde morava, Aline começou a ser vista de forma diferente. Vizinhas que antes a consideravam aquela moça quieta casada com um engenheiro passaram a respeitá-la como alguém que havia enfrentado problemas sérios e encontrado soluções maduras. Quando souberam da situação com a sogra através dos inevitáveis comentários de vizinhança, muitas mulheres se identificaram com a experiência de Aline. Uma vizinha em particular, Dona Rosa de 45 anos,
Aproximou-se de Aline durante uma conversa casual no portão. Menina, eu ouvi falar da sua situação com sua sogra, e queria te dizer que admiro muito sua coragem. Eu vivo há 20 anos sendo humilhada pela minha. Sempre achei que era meu destino aguentar calada para manter a família unida. A conversa que se seguiu durou 2 horas e terminou com Dona Rosa decidida a estabelecer suas próprias regras de convivência familiar. O impacto mais surpreendente veio de uma fonte inesperada. Outras noras da família extensa de Ricardo começaram a questionar tratamentos que antes aceitavam passivamente. Durante um almoço de domingo na casa da tia de Ricardo, 2 primas casadas puxaram Aline de lado para perguntar como ela havia conseguido domar Marlene. A gente sempre achou que não tinha jeito, que sogra era mesmo para ser um problema eterno na vida de mulher casada, confessou uma delas. Aline percebeu que sua situação havia se tornado uma espécie de caso de estudo informal entre as mulheres da família. Elas observavam como Marlene agora tratava Aline com respeito básico, como Ricardo havia aprendido a defender a esposa, e principalmente como era possível manter vínculos familiares sem aceitar abusos emocionais. O segredo não é virar inimiga de ninguém, Aline explicava. É deixar claro que você se respeitará, com ou sem a aprovação dos outros. Ricardo também experimentou mudanças profundas em outras áreas da vida. No trabalho, começou a questionar dinâmicas que antes aceitava sem pensar. Quando seu chefe tentou fazê-lo trabalhar em finais de semana consecutivos sem pagamento extra, Ricardo se posicionou de forma firme e mais respeitosa. Entendo a necessidade da empresa, mas preciso que seja reconhecido financeiramente ou que encontremos outra solução. Era a primeira vez que estabelecia limites profissionais claros. Os amigos de Ricardo notaram que ele havia se tornado mais presente e atento nos relacionamentos. Você mudou, cara, comentou seu melhor amigo durante um jogo de futebol. Antes você meio que flutuava nas situações, agora você realmente se posiciona sobre as coisas. Ricardo tinha aprendido que neutralidade nem sempre é virtude, e que às vezes é necessário tomar partido para proteger quem amamos. O casal também descobriu que sua experiência podia ajudar outros casais que passavam por situações similares. Começaram informalmente a ser consultados por amigos que enfrentavam problemas com famílias interferentes. Não se tornaram conselheiros matrimoniais profissionais, mas desenvolveram uma reputação de pessoas que haviam encontrado formas maduras de lidar com conflitos familiares complexos. Uma situação particularmente tocante envolveu um casal jovem da igreja que frequentavam esporadicamente. A esposa estava sendo sistematicamente isolada dos próprios amigos e família pelo sogro controlador, que a considerava influência ruim para o filho. Aline e Ricardo compartilharam sua experiência, ofereceram suporte emocional, e ajudaram o casal a desenvolver estratégias para estabelecer independência sem romper completamente os vínculos familiares. O que vocês nos ensinaram é que é possível amar alguém e ainda assim não aceitar comportamentos destrutivos dessa pessoa, disse a jovem esposa meses depois. Eu achava que tinha que escolher entre agradar meu sogro ou perder meu marido. Vocês me mostraram que existem outras opções. O casal conseguiu estabelecer limites similares aos de Aline e Ricardo, preservando o casamento e mantendo vínculos familiares mais saudáveis. Na terapia que Marlene havia começado, a psicóloga usou o caso dela como exemplo de como traumas não resolvidos podem se transformar em comportamentos destrutivos contra pessoas inocentes. Sua nora teve que pagar um preço emocional alto pelos traumas que a senhora não havia processado, a terapeuta explicou. Mas a forma como vocês resolveram a situação mostra que é possível quebrar ciclos de manipulação e construir relacionamentos mais saudáveis. O impacto se estendeu até para a tia Maria, que pela primeira vez em décadas conversou abertamente sobre Helena com Aline. Ver você defendendo sua mãe, mesmo sem ter conhecido ela,
Me fez perceber como eu também contribuí para que você crescesse se sentindo rejeitada, Maria admitiu durante uma visita. Eu estava tão ressentida com Helena por ter me deixado com a responsabilidade, que acabei transferindo isso para você de forma sutil. Peço desculpas por isso. A transformação de Aline havia criado uma espécie de efeito dominó de honestidade e cura em várias camadas de sua vida social. Pessoas que testemunharam sua jornada de superação começaram a questionar suas próprias situações, a buscar ajuda quando necessário, e principalmente a entender que é possível manter vínculos familiares sem sacrificar a própria dignidade. O impacto duradouro não foi apenas pessoal, mas comunitário, mostrando como uma pessoa que encontra sua força interior pode inspirar outras a fazerem o mesmo. 5 anos após a confrontação que mudou tudo, Aline Santos Ferreira havia se tornado uma referência silenciosa de força e dignidade em sua comunidade. Não através de fama ou reconhecimento público, mas pelo exemplo consistente de uma mulher que aprenderá a se valorizar, ao fazer isso, inspirar a outras pessoas a fazerem o mesmo. Seu legado não estava escrito em livros ou documentado em jornais, mas vivia nas transformações pessoais de dezenas de pessoas que cruzaram seu caminho durante essa jornada de autodescoberta. Na escola onde trabalhava, Aline havia se tornado informalmente a pessoa que outros professores procuravam quando enfrentavam conflitos interpessoais complexos. Não porque ela se promovesse como conselheira, mas porque sua história havia se espalhado de forma natural entre os colegas, e todos sabiam que ela entendia profundamente o que significava ser alvo de manipulação psicológica. Sua mesa na sala dos professores frequentemente se transformava em um espaço de apoio mútuo, onde educadores compartilhavam experiências e estratégias para lidar com situações familiares difíceis. A Aline nos ensinou que não somos obrigados a aceitar desrespeito em nome do amor familiar, comentava a professora Carla, que havia conseguido estabelecer limites com uma mãe manipuladora após conversas com Aline. Ela mostrou que é possível ser firme sem ser cruel, que podemos defender nossos direitos sem destruir relacionamentos. Essa sabedoria prática, nascida da experiência vivida, havia se tornado uma espécie de filosofia não oficial da escola. O filho de Aline e Ricardo, Miguel, nasceu e cresceu em um ambiente familiar completamente diferente daquele que seus pais haviam conhecido. Aos 3 anos, ele já demonstrava uma segurança emocional notável, resultado direto de ter pais que haviam aprendido a estabelecer limites saudáveis e a comunicar-se com honestidade. Marlene, agora na posição de avó, havia aprendido a demonstrar amor sem possessividade, oferecendo carinho genuíno sem tentar controlar ou manipular. É impressionante ver como uma família pode se curar quando as pessoas param de fingir que os problemas não existem, observou a terapeuta familiar que ocasionalmente recebia a família Ferreira para sessões de manutenção. O que vocês construíram é um legado de honestidade emocional que certamente influenciará gerações futuras. Miguel cresceria sabendo que é possível amar alguém e ainda assim discordar dessa pessoa, que vínculos familiares saudáveis são baseados em respeito mútuo, não em medo ou obrigação. Na vizinhança, a casa de Aline havia se tornado um ponto de referência para mulheres que enfrentavam situações similares. Não de forma oficial ou organizada, mas através da rede informal de apoio que se forma naturalmente em comunidades pequenas. Dona Rosa, a vizinha que havia se inspirado no exemplo de Aline, agora também ajudava outras mulheres a encontrarem coragem para estabelecer limites com familiares abusivos. A Aline plantou uma semente de coragem que foi se espalhando de casa em casa, Dona Rosa contava para quem quisesse ouvir. Ela mostrou que não precisamos viver como vítimas para sempre, que podemos mudar nossa situação se tivermos determinação suficiente. 5 mulheres do bairro haviam transformado significativamente suas dinâmicas familiares após conversas inspiradas no exemplo de Aline, criando um pequeno movimento de empoderamento feminino baseado em princípios práticos e realistas.
Ricardo havia se tornado um exemplo diferente, mas igualmente importante, de masculinidade madura. Seus amigos notavam como ele havia aprendido a equilibrar lealdade familiar com proteção da esposa, demonstrando que é possível amar a mãe e ainda assim não permitir que ela prejudique outros relacionamentos. O Ricardo nos ensinou que ser bom filho não significa aceitar que nossa mãe maltrate nossa esposa, comentou um amigo durante um churrasco de domingo. O impacto profissional de Ricardo também havia sido significativo. Ele se tornará conhecido na empresa como alguém que conseguia resolver conflitos interpessoais com sabedoria e firmeza, skills que havia desenvolvido durante a crise familiar. Foi promovido a coordenador de equipe justamente por sua capacidade de estabelecer limites claros sem criar inimizades desnecessárias, aplicando no ambiente corporativo as lições aprendidas em casa. Marlene, por sua vez, havia se tornado um exemplo de como é possível mudar padrões comportamentais mesmo em idade avançada. Na terapia individual que continuava frequentando, ela frequentemente era citada pela psicóloga como exemplo de superação de traumas antigos. Dona Marlene nos mostra que nunca é tarde para questionar nossas próprias atitudes e buscar formas mais saudáveis de se relacionar, a terapeuta comentava em seminários sobre dinâmicas familiares. A igreja que a família frequentava esporadicamente também foi influenciada pela história de Aline. Sem nunca ter contado publicamente os detalhes de sua situação, ela havia se tornado conhecida como alguém que entendia profundamente questões de perdão genuíno versus aceitação passiva de abusos. Várias mulheres da congregação procuravam-na discretamente para conversar sobre situações onde se sentiam pressionadas a perdoar e esquecer comportamentos destrutivos de familiares. A Aline nos ajudou a entender que perdão não significa aceitar ser maltratada continuamente, explicava uma das mulheres que havia buscado orientação. Ela mostrou que podemos perdoar o passado e ainda assim estabelecer regras para o futuro. Isso mudou completamente minha forma de lidar com meu ex-marido abusivo. A sabedoria de Aline havia ajudado outras pessoas a diferenciarem perdão de passividade, criando relacionamentos mais saudáveis baseados em limites claros. O legado mais profundo, porém, estava na forma como Aline havia transformado sua própria história de abandono em uma narrativa de força e autodeterminação. A menina que cresceu se sentindo rejeitada havia se tornado uma mulher que ensinava outras pessoas a se valorizarem. A nora que quase foi destruída por manipulações sistemáticas havia desenvolvido ferramentas emocionais que agora compartilhava generosamente com quem precisava. Minha maior conquista não foi derrotar minha sogra ou descobrir a verdade sobre minha mãe, Aline refletia durante conversas íntimas com amigas próximas. Foi aprender que eu tinha valor independente da aprovação de qualquer pessoa. Quando você descobre isso sobre si mesmo, tudo muda. A forma como você se relaciona, como você trabalha, como você educa seus filhos, como você enxerga o mundo. Essa descoberta pessoal havia se tornado uma espécie de filosofia de vida que influenciava todos ao seu redor. A história de Aline nunca foi contada em grandes palcos ou documentada em livros inspiracionais, mas seu legado vivia nas pequenas transformações diárias de pessoas comuns que haviam aprendido, através de seu exemplo, que é possível quebrar ciclos de manipulação e construir relacionamentos baseados em respeito mútuo. Era um legado silencioso mas profundo, do tipo que realmente muda comunidades, uma pessoa de cada vez, uma família de cada vez, uma geração de cada vez. Histórias de superação que mostram que a vida tem sua própria justiça, e que às vezes a maior vingança contra quem tentou nos destruir é simplesmente viver uma vida plena e digna, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Verdades ocultas que mudaram destinos familiares e provaram que nunca é tarde para reescrever nossa própria história. Desde que tenhamos coragem para enfrentar a realidade e determinação para construir algo melhor sobre os escombros do que nos tentaram fazer acreditar sobre nós mesmos. Esta foi mais uma história de luz.